Capítulo 19. Era sábado, véspera de Natal. Theo se banhava no mar quando viu o barco no horizonte se acelerando em direção à costa. Na areia, Clarice lia Lispector. Ergueu a cabeça ao ouvir o ronco do motor. Theo nadou para a terra firme e mandou que ela entrasse na casa. Algemou-a à cama e guardou a chave e voltou em tempo de encontrar a velha desembarcando. Bom dia, ele disse. A velha estava excessivamente maquiada. Batom vermelho, pó no rosto moreno, rímel no olho, que se demoravam observando as duas cadeiras abertas próximas à água. Está acompanhado? Não. O que faz aqui? Vim ver se está tudo bem. Continuava a olhar fixamente para as cadeiras. Uso duas cadeiras para esticar as pernas, ele disse, mas logo achou-se ridículo. Mesmo de longe, era possível que a velha tivesse visto Clarice correr para dentro da casa. Como amanhã é Natal, pensei que talvez você quisesse ir ao centro comprar alguma coisa. Ou ligar para alguém. Obrigado por pensar nisso. Theo queria comprar meio quilo de mignon para Clarice, que vinha reclamando da falta de carne vermelha, além de alguns ingredientes para a ceia. Cozinharia talharim com molho branco e azeitonas chilenas, sua especialidade. Vou me enxugar e mudar de roupa. A velha concordou, encarando Theo com os olhinhos vibrantes. Ela tinha um rosto grosseiro, com bochechas ossudas, sobrancelhas grossas e um nariz desajeitado com aparência de morango invertido. Suas costas, levemente encurvadas, as projetavam para a frente de modo intimidador. Acompanho você até lá dentro, ela disse, com um sorriso. Não precisa. Prefiro que me espere no barco. A curiosidade da velha fez Theo imaginá-la morta, escancarada aos pedacinhos. Prometo não demorar, disse. Tomou o caminho da casa e ouviu os passinhos arrastados da velha atrás dele. Virou-se para ela. Por favor, quero que me espere na merda do barco. Ela recuou, espantada. Ergueu os braços num gesto defensivo. Como preferir. Girou o corpinho frágil e foi se afastando. Theo percebeu que, pela idade ou pelo medo, as pernas dela tremiam. Vestiu-se, aflito. Pela janela, garantia que a velha continuava distante. Pediu que Clarice vestisse a mordaça com o arreio. Não precisa, não vou gritar. Por favor, ele insistiu. Faça o que estou falando. A confiança é essencial. Bota a mordaça. Pegou a carteira e os celulares. Esqueci algo? Sob o sofá, encontrou uma faca de tamanho médio. Escondeu-a no cós da calça jeans. Clarice continuava a falar, ainda presa à grade da cama. Eu poderia ter gritado quando o barco apareceu. Vi a mulher chegar. Poderia gritar agora também. Com certeza ela me ouviria.
Você não faria isso. Não faço porque não tenho vontade. Você acha que pode me fazer feliz? Quero te dar uma chance. Eu vou te fazer feliz. Então, sem mordaças. Estamos no meio do nada. E não tenho motivos para gritar. Desde aquela noite, ela se calou, subitamente envergonhada. Ela ficou feliz que Clarice tivesse mencionado aquela noite. Estava excitado e tentou disfarçar. Pode ficar sem a mordaça. Ela sorriu. Obrigada, eu te amo. Theo estagnou. Era a primeira vez que ela o chamava assim. Quis conversar sobre aquilo, mas a velha gritou para que ele se apressasse. Ao pisar na areia, sentia-se flutuando. Saboreava as palavras de Clarice e as teria saboreado durante toda a viagem, não fosse a intromissão pouco sutil da velha fofoqueira. Tem alguém na casa com você, não é? Ela perguntou, de repente. Estavam em alto mar. A velha guiava o barco em velocidade excessiva e Theo se perguntou por que ela tinha tanta pressa de chegar à terra firme. Não sei do que está falando. Ela não reagiu. Continuou de costas para ele, as mãos fixas ao volante. Vi alguém correr para dentro da casa quando eu chegava. A senhora está imaginando coisa. Não precisa me dar explicações, rapaz. Não minta para mim. Talvez a senhora esteja certa. Então, estou, ela disse, encarando-o de um jeito vulgar. Fica tranquilo que não vou fazer nada. Você me pagou bem o suficiente para que eu não faça perguntas. Comentei por comentar. Estavam a poucos metros de distância e o olhar dela o incomodou tremendamente. Ele se remexeu no banco da polpa. Ela sabia que ele estava com alguém na praia e não demoraria a se perguntar quem era a pessoa e como ela tinha chegado lá. Mas ainda, a curiosidade a levaria a investigar por que ele tinha se dado ao trabalho de esconder a informação. Theo punhou a faca na mão trêmula, sem dar conta do que estava prestes a fazer. Aproximou-se com cautela. O barco navegava no meio do nada. A costa era apenas uma mancha rízea, de modo que ele se sentiu seguro e invencível. Bastava fazer um corte na jugular da velha e, então, jogá-la no mar. Em menos de 1 minuto, exterminaria o problema. Teria dificuldades em pilotar o barco, mas não seria impossível. Seu passo fez estalar uma tábua do barco. O barulho o assustou, mas ela pareceu não ter escutado, pois não se virou. Decidiu puxar conversa. O assunto disfarçaria o real motivo da aproximação. Nesse momento, na fração de segundo em que ele pensou em conversar com a velha, uma série de perguntas possíveis passou-lhe pela cabeça. A infinidade de perguntas era ainda maior do que a imensidão do mar diante de si. Ainda assim, sem saber, Theo fez a pergunta-chave. A pergunta cuja resposta fez com que ele recuasse sem forças e lançasse a faca no mar, voltando depressa para um lugar na popa. Fosse qualquer outra, ele teria matado mais uma pessoa, mas algo quis que acontecesse como aconteceu.
Ele fez compra no centro, preferiu não ligar para ninguém e voltou a casa horas depois, ainda inebriado por aquele instante no barco. A pergunta que Theo fez foi: "Qual é o seu nome verdadeiro, senhora?" E a resposta da velha, com um sorriso desdentado, foi: "Gertrudes." Na manhã de Natal, Theo acordou perturbado por um pesadelo que, como todos os pesadelos que perturbam, parece real demais. Gertrudes estava nele, não a sua Gertrudes, que era educada e não seria capaz de atrapalhar seu sono, mas a outra, a velha medonha. Clarice também aparecia, gargalhando exageradamente. Ele tentou recuperar o volume e o timbre exatos das gargalhadas, mas notou que nunca tinha visto Clarice rir daquele jeito. Fechou os olhos, realocando peças numa ordem lógica. Havia uma emboscada. Havia uma emboscada. Uma emboscada criada por todos para enganá-lo. O policial, na blitzinha, identificado a foto de Breno e acionado outras unidades, instruíram a velha. Ela nem se chamava Gertrudes, na verdade, para recebê-lo em Ilha Grande e alugar a casa na praia deserta. Os contatos de Helena por telefone serviam para confirmar que Clarice estava viva. O que esperavam para prendê-lo? Tudo se encaixava, e isso o deixou muito assustado. O repentino aparecimento da velha teria servido para que a polícia fosse à ilha tranquilizar Clarice? Ele havia demorado pouco no centro, mas tempo suficiente para que alguém tivesse aparecido. Isso também explicava por que Clarice estava tão tolerante ultimamente. Theo sacudiu a cabeça. Quantas ideias loucas! Clarice estava gostando dele finalmente e ele vinha com estes pensamentos. Era tão grotesco que riu alto, a mesma risada de Clarice no sonho. Decidiu dar um mergulho para espantar aquela história. Nadou bastante e ficou muito tempo debaixo d'água, prendendo a respiração, pois o breve sufocamento o acalmava. Passou a tarde pensando em emboscadas. A noite chegou fria, porém aconchegante. Theo fritou rabanadas, preparou o seu prato especial, que Clarice elogiou já pelo aroma, e abriu o vinho italiano. Vestiu uma camiseta social e perfumou-se com algum excesso. Clarice usava um vestido cor marinho que Theo achou antiquado para ela. Os brincos eram semicírculos perolados. Conversaram um pouco e terminaram a primeira garrafa ainda na mesa de jantar. Ela bebia mais depressa do que ele e tinha consumido mais de 3/4 da garrafa. Decidiram abrir a outra do lado de fora da casa, sentados na espreguiçadeiras da frente para o mar. Ela havia proposto que subissem o rochedo, mas o vento estava muito forte. Vestira um casaquinho vermelho para se proteger.
Você acredita em Deus? Ela perguntou. O vinho já fazia efeito. Os braços caídos pelas laterais, a taça cambaleante na mão direita, as pernas esticadas, revolvendo a areia molhada. Não sei. Esperava uma resposta melhor. Theo estava relaxado e tinha até esquecido o pesadelo de mais cedo. Acho que as pessoas precisam acreditar em algo superior e desconhecido para a vida fazer sentido. E para impor limites também. E o que seria esse algo superior? Para mim é a ciência. Não preciso de Deus, mas vou à igreja. Também não acredito nele. Ela jogou a cabeça para cima como se desafiasse o céu. Serviu-se de mais vinho antes de enterrar a garrafa na areia. Prefiro pensar que somos todos livres e viemos do nada. E o que está acima de você? O que te dá limites? Bem, minha mãe me dá limites. E você também, agora. Theo encontrou certa crítica naquelas palavras. Não gostou que Clarice tivesse mencionado a mãe. Bebeu todo o vinho da taça e, quando ela pegou a garrafa, disse que não queria mais. Nos últimos dias, estou te sentindo amargurado. Não gosto disso. Ela segurou e acariciou seu braço. Ele queria se levantar e buscar o colar que havia comprado de presente de Natal, mas deixou que o carinho dela se prolongasse. Por um instante, todo o plano que havia criado para aquela noite pareceu-lhe infantil. Eu queria pedir desculpas, Clarice, pelo que fiz. Você não fez nada. Fiz, eu sei que fiz, ele disse. Não chegava a se arrepender, mas o desejo que quase o tinha levado a matar a velha havia se transformado em algo positivo. Talvez tivesse mesmo passado um pouco dos limites. Lamento não ter confiado em você ontem. Foi absurdo exigir que vestisse a mordaça. Tudo bem. Às vezes eu ajo como um louco, mas é que você mexeu muito comigo e não posso te perder. Você é a razão da minha vida. Ela sorriu. Os lábios convidativos estavam escurecidos pelo vinho. Obrigada por este Natal, disse, e pegou pela mão de um jeito delicado. Vamos dar um passeio. Tomaram o caminho na direção contrária à casa. A lamparina iluminava a poucos metros adiante, limitando a velocidade dos passos. Clarice perguntou até que idade ele tinha acreditado em Papai Noel e emendou um papo sobre os natais de sua infância. Quando bebia, ficava tagarela. Theo respondia com secura. Não entendia o que estava acontecendo com ele. Chegava a ser absurdo. Antes, desejava Clarice com forças que desconhecia em si mesmo. Agora que estava próximo dela, sentia-se perdido, desanimado, bobo. Segurava a lamparina como se pesasse toneladas. Deixa que carrego para você, ela disse, transferindo a lamparina para a mão direita e abraçando Theo pela cintura. Ele refletia em que momento havia deixado de ser o protetor para ser o protegido. Com a morte de Breno? A suspeita de Helena? As sombras das árvores criavam figuras monstruosas em sua imaginação. Sons indescritíveis, ditos pelas folhas
agitadas. Vagaram por muitos minutos, desviando de galhos retorcidos e serenos alagados. Era noite de lua cheia. Theo estava distraído quando sentiu o impacto. O peso atingiu sua cabeça e ele caiu. O ponto luminoso voltou a atacar. Ele tonteou, gemeu, comeu terra. Viu o capuz vermelho, viu a luz. Então enxergou Clarice. Ela girava a corrente da lamparina no ar e batia na cabeça dele. Urrou de dor. Apoiou-se nos cotovelos arranhados. Tentou se levantar. Mas os joelhos também foram atingidos. O metal rasgava seu rosto e sangue escorria pelas bochechas. Implorou para que ela parasse, mas os golpes não cessaram. Sentiu o corpo amolecer e a escuridão avançar sobre seus olhos.